qualidade de vida e o idioma são um dos principais fatores, das quais fazem os brasileiros mudarem de país, procurando para si uma oportunidade de trabalho e segurança no dia a dia. Ter um futuro bom e uma vida melhor também, né? Minha expectativa sobre Portugal foi segurança, apoio, porque sempre me disseram que os portugueses gostavam da cultura brasileira e abraçavam a cultura, então minha expectativa era essa. De um estudo melhor, talvez, e segurança. As minhas expectativas eram os estudos, principalmente, porque eu sempre quis ter um futuro melhor do que eu teria no Brasil. E segurança também, mas minha prioridade também sempre foi os estudos e trabalho. Muitos concluem a graduação, terminam uma escola técnica e depois partem para o exterior trabalhar no estrangeiro. Eu gostaria, quando eu cheguei, esperava ter educação melhor e também ter segurança, uma casa melhor para morar do que a que eu tinha. Eu via Portugal como um novo recomeço, sabe? Um lugar onde eu pudesse me reinventar e pronto, mudar minha história. As minhas expectativas era ter uma segurança maior, uma educação melhor e melhorar, não muito, mas um pouco a situação financeira da minha família. Eu acho que as minhas expectativas eram de um ensino melhor e sobre a segurança também. Muitas sim, muitas não. A questão de muitos não abraçarem os brasileiros aqui. Nem todos, mas pronto, alguns não. Eu acho que sim. Mais ou menos, eu espero e acredito que vai melhorar, né? Sim e não. Tá sendo muito melhor do que era no Brasil, em questão de estudos e oportunidades que eu nunca teria no Brasil, mas na mesma ainda falta muito para eu conseguir o que eu quero e talvez Portugal ajude nisso, mas não seja o país que pode me ajudar mais. Algumas. Aqui eu tenho uma segurança maior, financeiro também está melhorando, mas em outros aspectos não. Sim, tanto no futebol, que era o que eu procurava aqui na escola, uma melhora de vida, sim. Sim e não. Sim, porque eu acredito que eu tenho uma vida melhor do que eu poderia ter se eu tivesse continuado no Brasil. E não porque diversos aspectos impedem o meu máximo aqui, apesar de já ser bem maior do que eu teria no Brasil. Na escola, com os professores e funcionários foi muito bem. Eu gostei muito de alguns professores, todos, na verdade gostei de todos os professores. Colegas, alguns, outros nem tantos. Na EPA foi a melhor escola, diferente das outras, a EPA foi a melhor. Foi a que abraçou mais. Bom, aqui eu fui bem recebido, apesar de eu ter estudado só em 2 outras escolas aqui em Portugal, que eu fui recebido bem em todas elas. Fiz vários amigos, me aceitaram bem. No começo, houve situações que não foram comigo, mas com uma amiga minha, mas tirando isso, foi de boa. Foi tranquila, Roberto foi o primeiro a falar comigo, já cheguei praticamente já conversando com alguém, então foi bem fácil. Sim, foi bem recebido até na minha antiga escola, mais ou menos, pelo meu cabelo, muitas das vezes, pelo meu estilo. Muitas das vezes aquela escola pessoas não gostavam muito de brasileiro, então acaba sendo difícil. Foi mais naquela escola, mas muitas das vezes aqui na rua simplesmente acontece, tanto com pessoas de idade, como senhores e tudo, olha pra você e simplesmente te vê com uma aberração e tudo. Nessa escola, sim. Nessa escola eu tive, digamos, a melhor escola que eu já tive. Porque das outras
foi uma coisa assim ridiculamente mal. Principalmente dos professores. Os professores, por serem pessoas que passam assim. Pronto, a gente tem os professores como se fossem inspirações, né? A gente vê e se inspira neles. E os professores não respeitando um aluno, nenhum outro aluno ia respeitar. Então, muitos professores viravam no meio da turma inteira, falava do gênero: você é burra, você não vai conseguir, você não vai passar, você é isso, você é aquilo outro. E os alunos ouvindo aquilo, obviamente que eles repetiam as mesmas coisas. Ao mesmo tempo, o número de brasileiros em Portugal bateu recorde só este ano. Só nos primeiros 6 meses de 2022, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, CEF, contabilizou 250 mil brasileiros vivendo legalmente no país. Esse número não inclui brasileiros com cidadania portuguesa ou de outro país da União Europeia, nem brasileiros sem documentação. A mudança de país exige esforço para se adaptar. Muitas vezes é a língua, novas amizades e principalmente para os jovens o sistema escolar. Essas mudanças podem ser encaradas no início como algo difícil, tanto para os jovens, tanto para os adultos. As mudanças muitas vezes não é aquilo que esperamos, e a realidade assim também com o contrário. Eu acho que se adaptar num lugar não é você mudar a tua essência. Se adaptar é você saber conviver e aprender com aquele lugar onde você tá. E às vezes alguns lugares fazem com que a gente queira mudar. E eu não acho que isso seja se adaptar. No começo eu tentei me assimilar ao máximo ao que era os portugueses, né? Porque toda vez que eu demonstrava as características do Brasil, né? O meu jeito e tudo, eu era, digamos, cortada, assim, sabe? Tipo, tratada mal e essas coisas. Então, no começo foi um bocado difícil, mas depois que eu aprendi que, tipo, eu não preciso me anular pra ser aceita num lugar, eu acho que as coisas correram melhor. Cara, depende. Porque pode ter determinada cultura que você vai se encaixar mais fácil ou não. Aqui eu até que tô conseguindo lidar bem com isso, porque eu tenho amigos aqui que me ajudam com isso, mas outras pessoas podem não se adaptar tanto quanto eu. Não tenho, né, muita dificuldade para adaptação. São as pessoas. Acho que as pessoas portuguesas, a maioria é muito diferente das pessoas brasileiras. Assim, existem pessoas ruins em todo lugar do mundo, independente da nacionalidade e do lugar, mas dá pra sentir, sabe, quando as pessoas são maldosas com você. E fica pensando, no Brasil isso não aconteceria, e realmente não aconteceria lá, mas aqui acontece e muito. Estudos afirmam que 75% das pessoas imigrantes já sofreram algum tipo de discurso de ódio baseado em preconceitos e estereótipos sobre imigração em Portugal. Casos de xenofobia para com os imigrantes brasileiros têm se registrado em grande escala nas redes sociais e nos serviços públicos. Os indícios mais recentes são de que a xenofobia tem feito uma escala dramática no país. E assim, os brasileiros, que representam o maior número de imigrantes por lá, acabam indo parar no centro do problema. Favela é o máximo no Brasil. Merda de brasileiro. Monte de merda brasileira. Cara, eu creio sinceramente que não, mas se aconteceu eu realmente não sei. Eu acho que não, nunca senti isso. Já sim, já perdi amigos e também várias oportunidades. Já perdi alguns amigos que eu achava que eram meus amigos, mas no fundo eles só foram se enturmar comigo pra poder fazer uma zoação ou uma brincadeira estúpida. E já perdi oportunidades no sentido de
viravam pra mim e falavam que eu não estava apta apenas por eu ser brasileira, porque eu já estava em um país diferente e eu não devia fazer certos projetos porque, pronto, eu era brasileira. Não. Não. Até hoje, pelo menos, não. Sim, e uma coisa que me deixa muito constrangida é quando, por exemplo, percebem que eu sou brasileira e começam a me olhar de lado nas lojas. Tipo, eu entro numa loja e não importa se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, importa que eu sou brasileira. E eles ficam me encarando, tipo, como se eu fosse pegar alguma coisa. Não faz nenhum sentido. É uma coisa assim. Tanto os brasileiros quanto os portugueses são pessoas. E as pessoas podem ser boas ou más. Ou serem os dois. Independente das suas escolhas. E se a pessoa age de uma forma querendo tratar mal outra pessoa, é porque ela já aconteceu alguma coisa no passado dela. E eu consigo compreender isso. Só que ela tem que entender que não é desculpa o passado dela para tratar mal outra pessoa. Pessoas são diferentes e não devem levar o preço, né? Pagar o preço do que outra pessoa anteriormente fez. Não. Se sim, não tô lembrada, mas não. Independente de nacionalidade, de cor, de região que a gente foi criado, somos todos seres humanos. O mesmo remédio que eu tenho que tomar para dor de cabeça, você também tem que tomar. Se eu me machuco, eu sangro assim como você. Somos todos da mesma espécie. E é muita burrice você tratar mal o seu semelhante. Já li muitos comentários sobre nós brasileiros voltarmos para o nosso país, que aqui não era o nosso lugar, não era a nossa terra e que a gente não devia estar aqui. Comigo não, mas já li de muitas pessoas, inclusive li hoje sobre brasileiros fazendo muita, não sei o que a palavra quer dizer aqui, mas salsada em um prédio e que deviam ir embora e não sei mais das contas, mas não foi comigo, portanto. Que é pra gente voltar pro nosso país. Já, e não foi diretamente pra mim, sim, falando sobre os brasileiros. Eu não sei onde fica o lugar, mas eu vi uma foto onde tinha um muro puxado falando pra gente, zucas, voltarem para nossas favelas e também sobre falar como brasileiros são ingratos porque o Brasil só é bem economicamente, entre muitas aspas, porque Portugal colonizou o Brasil. Se fosse outro país, a gente estaria em situação pior. Já, mas positivamente, nunca negativamente. Já, mas não de forma negativa, acho eu, porque, enfim, a gente vive brincando um com o outro, então acho que não foi de forma negativa. Ok. Já, se foi por negativo, eu não levei a mal. Já, muitos professores e muitos colegas também. Algumas por maldade, algumas só por brincadeira mesmo. A maioria é positivamente, mas às vezes eu sinto que eles fazem pra ofender e dizer que eles estão sempre certos e que o português de Portugal sempre é o certo e o do Brasil é errado, portanto, sim.